Depois do velho Barba Branca quase botar o Akainu pra sentar no colo do capeta, ele ainda fez o Sengoku tremer na base com a simples frase: mas se você não quer que a Brulé apareça no seu quarto perguntando se quer doces ou travessuras, já dá uma voadora no like, seu safado, porque like não é bumbum, você pode dar à vontade. E o melhor de tudo é de grátis. E bora pra esse vídeo que tá mais gostoso que lasanha. O episódio já começa com Barba Branca dizendo que ele é o que restou da última era. Ele já dá uma retada do Thor criando tremores no ar que esbagaça completamente Marineford. Os bunda mole da marinha estão se perguntando se o velhote do signo de câncer quer destruir a ilha inteira. Os piratas do velho Negate estão dizendo que não quer deixar ele pra trás. O bigode de osso pergunta se eles vão desobedecer a ordem de seu capitão. E os bunda mole já estão tudo chorando. A marinha já aproveita que o velhote tá com o pé na cova e já mete bala no Toquinha. Só que o Barba Branca mete sua Muraco Mogiri no chão, que os marinheiros vão parar tudo em Chique Bahia. Os piratas do Barba Branca estão querendo salvar ele, só que eles não podem manchar a determinação do velhote, né? O navio já tá pronto, os noiados vão subir a borda. Os marinheiros já querem fazer presunto do Mr. Tree, só que ele diz que não quer lutar. Eles já criam uma casca de cera e os marinheiros não conseguem cortar, porque sua cera é mais forte que o próprio aço. Os marinheiros falam que sua cera foi capaz de aguentar até o golpe do Sengoku, e ele bota a cabeça pra fora pra dizer que não é tudo isso, só que o safado dá de cara com um cano de extrair almas. Enquanto isso, o Barba Branca tá fazendo de Marineford um cabaré. Os marinheiros se pressionam que mesmo indo de arrasta pra baixo, o velhote ainda tem toda essa potência. Aí o Sengoku fala que agora que o Ace escapou, o Barba Branca tá cagando pra tudo. Pode afundar Marineford quando quiser, e de comes e bebes nesse processo. O Garp já se levanta e fala que esse é um bom momento pro Barba Branca criar uma nova era. Lá em Sabaody, o pessoal tá se perguntando o que diabos está acontecendo na Guerra dos Maiorais, já que eles perderam o sinal de transmissão, né? O noiado tá reclamando que eles não sabem de nada graças ao Zé Ruela do Bug, que apareceu no meio da transmissão. Em Marineford, os piratas estão reclamando que o Dedemush parou de funcionar, logo agora que o Capitão Bug ia derrotar o Barba Branca. O Bug tá pensando onde ele tava com a cabeça quando disse em voz alta que ia derrotar o Barba Branca, porque mesmo virando saudade, o velhote tem um poder praticamente infinito. Os piratas não querendo afogar o Dedemush pra ele voltar a funcionar. Aí o Bug fala que não é pra fazer isso, afinal ele não trabalhava pra marinha porque queria, né? Ouvindo isso, o Dedemush saiu do casco chorando. Os piratas ficam abismados que o Capitão Bug consegue até fazer um Dedemush chorar, e diz que esse é o homem que vai conquistar o novo mundo. Lá em Sabaody a expectativa tá bem alta, já que a transmissão voltou e agora eles vão ver a guerra ao vivo. Porém era o Bug no ar. Lá em Marineford, os piratas do Barba Branca estão tentando fugir, só que a marinha tá metendo bala neles. O Barba Branca já lançou o ataque e diz que ele é o único com quem a marinha deve se preocupar. O Ivankov tá mandando o Luffy meter o pé. O Luffy chama pelo Ace e diz que o velhote já se decidiu. O Ace diz que sabe que isso não vai ser em vão. O Ace se ajoelha, porém o velhote diz que não precisa de palavras agora. Pergunta se o Ace é feliz em o ter como pai. O Ace já se lembra de quando conheceu o velhote e lembra dele pedindo pro Ace se tornar seu filho. O Ace diz que é claro que ele é feliz em ser seu filho. E o velhote começa a rachar o bico porque tirou 3 sacos de tempero de miojo que o deixou com câncer. Em Sabaody, jornalistas estão se perguntando do porquê Marineford tá destruída e se já executaram o Ace e pedem pra filmar o Barba Branca. O Jinbe tá falando pro Luffy e o Ace ir na frente, afinal o foco da marinha são eles dois, né? Só que o Barba Branca quer salvar quantas pessoas ele puder. O safado do Akainu diz que é muita petulância eles acharem que vão fugir. O Akainu chama os piratas do Barba Branca de covarde por estarem fugindo, e chama o Barba Branca de um Zé Ruela da antiga geração. O Ace não gostou muito disso não e pediu pro Akainu retirar o que disse. Os piratas tentam parar o Ace, porém o Lavagal ofendeu seu pai. O Akainu diz que não vai retirar o que disse, porque o verdadeiro pai dele, o Gold Roger, conquistou a Grand Line e abriu mão de sua vida para criar uma nova era, e que o Roger faz jus ao título de Rei dos Piratas. Em contrapartida, o Barba Branca nunca fez nada pela pirataria. Diz que duvida que em seu áudio o Barba Branca teria enfrentar o Roger, e por isso se contentou em criar um bando no qual ele chama seu subordinado de filho. Ele disse que com o Roger vivo, o Barba Branca sempre ficava em segundo plano, e mesmo após sua morte, o Barba Branca não se tornou Rei dos Piratas. Ou seja, ele nunca superará o Roger, e sempre será um Zé Ruela. O Ace caminha em sua direção e manda ele parar. Diz que o pai do mundo para eles viverem e que jamais ele entenderia. O Ace já parte para atacar o Akainu, porém seus socos se cruzam. O Akainu diz que o Barba Branca e seu bando são todos derrotados e já dá um soco que o Ace voa pro infinito e além. O Akainu diz que o Ace se precipitou por ser um usuário de fruta logia. Diz que o Ace é puro fogo, só que o magma queima até o próprio fogo. O Luffy tenta ajudar o Ace, mas já cai de joelhos e deixa o Vivericard do Ace escapar. O Akainu diz que o Luffy e o Ace tem um sangue ruim nas veias. O Akainu já parte pra socar o Luffy, porém o Ace entra na frente de seu irmão e a cena já fica em preto e branco, porque o Luffy tinha acabado de ver seu irmão sendo atravessado bem em sua frente. O Luffy já tem um flashback da Lola dizendo que o Vivericard representa a vida de seu criador. O papel do Ace já torre e fica só o pó do cigarro. O Ace já cospe sangue porque o moleque tinha acabado de virar um rosquinha. O He-Man da Shopee tava espantado com o que viu. O Barba Branca já se vira pra entender o que tinha acabado de rolar ali. Os noiados ficaram putos e já partiram tudo pra cima do Akainu. O Bug tá dizendo que não acredita no que viu. O noiado não tá conseguindo tirar as algemas do mar. Aí o outro figurante diz que talvez o Mr. Tree consiga, já que foi ele que libertou o Ace. E todo mundo já tá disparando suas bazucas pra cima do Akainu. Enquanto isso, lá em Sabaody, o pessoal tá se perguntando como é que essa guerra vai terminar. Lá em Marineford, o queixo de bunda tá dizendo que agora o Akainu vai pagar pelo que fez com o Ace. Só que a Lavagal tá aí, saindo da chama como se nada tivesse acontecido. Afinal, sua fruta é
mitologia, né? E seu corpo é puro magma. O safado emana a presença de 1 bilhão de aura. Ele já parte pra finalizar o Ace e o Luffy manda ele parar. O Barba Branca percebe e tenta defender o moleque. Porém, o Kizaru perfura o velhote com um laser. Diz que não acredita que o Barba Branca finalmente se distraiu e que não vai deixar ele interromper essa luta. O Jinbei já para o ataque da Lava Guild e o Akainu diz que o Jinbei só tá adiando o inevitável. O Jinbei diz que fica feliz em arriscar sua vida pra adiar tudo isso. Os noiados trouxeram o Mr. Tree e o Marco manda ele adiantar logo lá. O Garp caminha na direção do Akainu, pronto pra esbagaçar até a alma do coitado. Até o que Sengoku percebe e para o velhote. O Garp diz que é melhor Sengoku continuar parando ele, porque senão ele vai botar o Sakazuki pra sentar no colo do capeta. Sakazuki diz que pelo visto vai ter que executar o Jinbei também. Só que o Marco e o Vista apareceram. Eles já cortam o Akainu, mas não adiantou de nada muito não. O Akainu diz que é um pé no saco esses usuários de Haki e diz que não há mais salvação pro Ace, que agora ele vai descer direto de tobogã pro inferno. O Akainu manda eles observarem o estado do pivete, porque tá só o cajado de Moisés. O Luffy pergunta se o Ace tá bem e olha pra mão dele toda ensanguentada. O Luffy diz que o Ace precisa de um médico. O Ace já pede desculpa porque o Luffy se esforçou bastante pra salvar ele e no final ele foi de arrasta, né? O Luffy pede socorro e grita pra alguém salvar o Ace. Um noiado já parte a milhão pra fazer os primeiros socorros, só que quando ele vê o tamanho do buraco ele já pede desculpas, afinal não tem como fazer mais nada, né? O Luffy manda ele dar um jeito já que ele é um médico. O Ace diz que não adianta porque seus órgãos foram todos incinerados. O Luffy pede pro Ivankov quebrar seu galho e injetar hormônio de cura no Ace. O Luffy disse que não pode ser porque o Ace tinha prometido que não ia morrer, né? O Ace já tem um flashback de um noiado falando pra ele que se o Roger tivesse um filho ia cortar sua cabeça. O outro diz que todo mundo espetaria com agulha. O noiado diz que queimaria ele e humilhava pro mundo todo ver. Já o outro bunda mole disse que ia fazer ele pedir desculpa por ter nascido, porém acho que no final das contas o Roger não teve um filho. A Dadan tá mandando o Ace parar de criar problemas porque já tá reclamando dele na cidade de novo. O Ace manda ela calar a boca e diz que se ele fosse um pouquinho mais forte já tinha matado todos eles. Voltando pro presente, o Ace diz que não teria vontade nenhuma de viver se não fosse pelo Sabo e pelo Luffy que só lhe deu trabalho. Fala se o Luffy encontrar a Dadan de novo é pra mandar um abração pra ela. O Ace diz que o desejo de ver o Luffy realizar seu sonho faz querer ficar, porém ele sabe que o Luffy vai conseguir, afinal ele é seu irmão, né? Ele já tem um flashback dizendo pro Luffy que eles têm que viver sem guardar arrependimentos. Se um dia eles vão pro mar e vão viver mais livre do que qualquer um. O Ace disse que como prometido ele não guarda arrependimentos. O Luffy disse pra ele parar de mentir e ele disse que não tá mentindo, porque o que ele queria no final das contas não era fama. O que ele realmente queria era a resposta se ele merecia ter nascido. Já lembra do Barba Branca chamando pra ser seu filho e do Luffy dizendo que quer salvar o Ace custe o que custar. O Ace diz que não consegue gritar pra todos ouvirem e pede pro Luffy passar o que ele vai falar pros outros. E a mensagem era dele agradecendo a todos por amar alguém que não serve pra nada e que tem o sangue do demônio nas veias. Ele pede obrigado e cai no chão. Outro flashback já mostra o Ace perguntando ao Garp se ele mereceu ter nascido. O velhote diz que ele só vai saber disso vivendo. O viver card do Ace já vira pó e ele bate no chão que nem bosta. Depois do Ace ter ido de base pelo Lava Guild, já começa a mostrar um flashback do Mirai Luffy achando que o Ace tinha batido as botas. E o Ace dá um cascudo nele. Depois o Ace promete que nunca vai morrer, que ele jamais deixaria pra trás um irmão fracote que nem um Luffy. Voltando pro presente, até o velhote Garp tá chorando. Aí ele já lembra do Roger pedindo pra ele tomar conta do Ace. Mostra a Aroji dizendo que o nome dele será Gold Ace e dá seu filho pro Garp. Em outro flashback, o Ace diz que se eles bebessem aquele saque juntos, eles virariam irmão. Aí o Luffy sabe o Ace desce um gole de pinga. O Luffy tava tão triste que o moleque tava em choque por ter visto seu irmão virar uma rosquinha bem na sua frente. E até o queixo de bunda tava abismado que o Ace tinha ido de vaso. Todo mundo começa a chorar, até o Jinbei. Só o Barba Branca que fica calado. Até o Vista e o Marco tão chorando. Mas o que esse homem tá acumulando de ódio pra descer o sarrafo na ilha não tá escrito. Então já deixa o seu like e assista até o final pra ver toda essa raiva do velho New Gate. Lá em Sabaody tá todo mundo surpreso que o Ace virou saudade. O Luffy tá tão em choque que até perdeu a consciência. Só que alguém tinha que salvar ele, né? Porque o Akainu tá vindo com fogo no rabo, doidinho pra botar o pivete de palha na chapa. Quando o Akainu ia disparar seu Megaton no Luffy, ele é parado por chamas azuis. E era o cabeça de abacaxi, dizendo que não vai permitir o Akainu tocar no Luffy. O Jinbei manda o Luffy aguentar firme. O Akainu manda o Marco sair da frente. Só que o Marco diz que a luta ainda não acabou. Aí ele manda o Jinbei levar o macaco de borracha com ele. E o Jinbei diz que pode deixar com o pai. Aí o Marco lança aquele discurso no Jutsu dizendo que a vontade do Ace tá viva no Luffy. E o discurso do Marco foi como um Tadalafila, porque até o pessoal que tava pra baixo ficaram de pé. Aí o Marco jura que vai proteger o Luffy no lugar do Ace. E diz que se eles deixarem o Luffy morrer, vai ser a maior desonra na história dos piratas do Barba Branca. O Akainu já aumenta seu magma pra cima do Marco e parte pra cima do Luffy. Só que o avô do Ben 10 não contava que um maluco de 6 metros tava nas suas costas. Nessa hora o Akainu arrepiou até o cabelo do Brioco de tanto medo, porque o velho Barba Branca tava carregando seu soco com o poder da Gura Gura. E pegou enchendo o desgraçado do Akainu, que foi completamente esmagado no chão. E os piratas tava tudo metendo o pé, porque o Barba Branca tava putaço da vida. O Barba Branca já pula preparando seu terremoto no pé, mas o Akainu se esquivou, se não era tchau e bem. O velhote já tenta acertar o Sakazuki com sua Muraku Mogiri, e o Lava Bosta revida com a sequência de ataque. Ele já parte pra cima do velho, só que tava parecendo uma briga de formiga contra um elefante. O Barba Branca dá um peteleco no avô do Ben 10 e vai metendo sua passada que é absoluteal. O Akainu tá se cagando de medo, enquanto o Barba Branca já prepara seu soco. Só que o Sakazuki foi mais rápido e lançou seu furacão negro no bucho do velho. O ataque foi tão forte que atravessou o velhote Barba Branca e ele ficou de joelho. O Barba Branca tá com a
uma barriga em chamas. E Akainu diz que esse é o fim do velhote. Todos os piratas começam a gritar achando que o Barba Branca já ia de ralo. O velhote começa a pensar no Ace e pega o Akainu pela camisa, suspende ele e joga pra cima. Já prepara seu ataque monstruoso enquanto pensa em tudo que o FDP do Akainu fez com o Ace. O Barba Branca já lança um terremoto bem no rim do Sakazuki e começa a menstruar pela boca. Esse aí já tá virando mocinho. O velhote tava tão puto que o ataque afetou a ilha toda. O tremor foi tão grande que até o Sengoku teve que se segurar. E aí tava virando um cabaré, porque o Barba Branca tava fazendo dela o que queria. E se liga nessa cara de bad boy desse velho de toquinho. Tudo isso enquanto a Akainu ia escorrendo pela rocha que nem catar. O safado tinha caído bem no meio das rochas. Depois que o terremoto parou, podemos ver que o Barba Branca tinha partido da ilha ao meio. O Sengoku se pergunta como o velho Barba Branca consegue fazer isso tudo com seus órgãos queimados. Aí o velhote diz que tem muito mais ainda por vir. E a gira só Muraku Mogiri diz que será o oponente da marinha toda. Os bunda mole parte pra cima dele, mas são arremessados que nem papel no ar. O Marco manda todo mundo recuar e todos os noiados tentam voltar pro navio. Mas a marinha não vai deixar isso tão fácil. A Hancock diz que tá preocupada com o Luffy. Enquanto isso, o Barba Branca tá descendo um cacete em geral. O Marco diz que vai ser um pouco desobediente e diz que quer ver seu pai lutar até o fim. E tem alguém chegando pra batalha em Marineford. Não para de aparecer bunda mole pro Barba Branca amassar. E de repente escutamos uma risada de cracudo. E o pessoal avista algo se escondendo atrás do quartel. O Sengoku pergunta como eles chegaram ali. E o Barba Branca chama ele de maldito. E era o Barba Negra com seu bando. O Thaís Carlo, o Corno Supremo, o Vasco Xota, a irmã do Sol e o Shiryu do Chuveiro. O Sengoku chama o Shiryu de maldito e pergunta o que aconteceu com o Magi lá em Impel Down. Como aquele bando de mendigos chegaram em Marineford. O Shiryu do Chuvisco fala que o fato deles estarem ali já responde muita coisa. Aí o noiado do Barba Negra começa a rachar o bico. O Shiryu fala que se o Barba de Bode quer tanto saber o que aconteceu, pra ir conferir pessoalmente. O Bunda Mole fala que o portão da justiça se abriu sozinho e um navio desconhecido entrou na ilha. O Sengoku se pergunta como isso aconteceu, já que só tem marinheiro na sala de monitoramento. Aí o Michael Jackson da Shopee fala que aplicou a hipnose neles antes de ir pra Impel Down. O Barba Negra diz que não queria ser reconhecido pelo governo como inimigo e foi só pra isso que ele se tornou Shichibukai e manda esse cargo se lascar. O Barba Branca diz que tá cagando pra todo esse papo e já prepara seu terremoto monstruoso pronto pra botar o Banguelo na chave. O ataque vai levando todo mundo na frente até acertar o Banguelo do Tite. O Avalu Pizarro diz que essa foi por um triz. O Barba Negra pergunta se o velhote não tem piedade. O velhote diz que se recusa a chamar o Barba Negra de filho, já que ele quebrou a única regra do bando e botou seu companheiro pra deitar o cabelo. Ele diz que vai vingar o Tati, botando o Barba Negra pra ir conhecer o Pelé mais cedo. O Barba Branca manda o Marco não interferir e chama o Barba Negra pra um X sincero. O Banguelo começa a invocar suas chamas negras e transforma o chão todo em fumaça. Ele diz que esse é o poder da fruta suprema que ele roubou do Tati, a Yami Yami no Mi. O Barba Branca tá sendo sugado. O Barba Negra fala que o Tati morreu e o Ace também. Fala que admira o velhote do fundo do coração. Só que ele fala que o Barba Branca ficou tão fraco a ponto de deixar o Ace morrer. O Barba Branca tenta usar sua Gora Gora no Mi e o Barba Negra diz que não vai funcionar. Mas o velhote é teimoso. Só que o Banguelo para o ataque do Barba Branca e diz que seu poder consegue sugar até um poder de um Akuma no Mi. Ele diz que o velhote não vai conseguir criar um terremoto tão cedo. Ele dá um soco no bucho do velho e depois dá outro gancho de esquerda no seu queixo. O Barba Branca tenta criar um terremoto, mas é inútil. E o Tite dá um soco nele. O Barba Branca dá um soco e o Banguelo para. Só que o Barba Negra tinha esquecido que o velhote tinha só o Muraku Mogiri e era usuário de Haki, né? E o Barba Branca deixou uma bela de uma assinatura bem no peito do mendigo. Ele começou a se contorcer de dor e o Barba Branca prende ele na chapa massa. Diz que a arrogância e impulsividade são as maiores fraquezas do Barba Negra. O Barba Negra manda o Barba Branca parar, fala que é seu filho, mas o Barba Branca tacou foda-se pra isso. E a torcida de vagabundos até comemorou como se fosse um título. Mas o barriga de bosta é muito resistente. Todo mundo manda o Barba Branca finalizar logo o noiado do Tite. Só que o Barba Branca não tava conseguindo se mexer, né? Porque o velhote tava só o cajado de Moisés. Só que ele caminha na força do ódio na direção do Tite. E o Barba Negra chama ele de monstro. Mas o velhote tá potente porque tomou um Viagra. E quando o Tite ia ir de Vasco, o bando de safado dele começa a atacar o pobre do Barba Branca. Foram um corte de espadas e bala de pistola. Todo mundo botou o brinquedo de furar moletom pra cima de um idoso. O Tite começa a rachar o bico, mas fazer o que, né? Foi o próprio Barba Branca que pediu pro seu bando não interferir. O Barba Branca já tem um flashback do Roger dizendo que vai bater as botas e pergunta se o Barba Branca quer saber como chegar na última ilha. Mas o velhote diz que não quer saber desse papo. O Roger fala que o governo tá chamando ele de Gold Roger. Daí o Barba Branca pergunta se esse é seu verdadeiro nome. O Roger fala que não e que ele tem um D bem no meio do nome. O Bigode de Osso diz que às vezes encontra os caras com D no nome e que até tem um em sua tripulação chamado de Tite. E ele pergunta o que significa realmente os D. Aí o Roger diz que vai contar, mas é uma história bem antiga. Voltando pro presente, as balas do Barba Negra acabou e ele pede pra alguém dar mais bala pra ele. Só que o Shiryu diz que não precisa, já que o Barba Branca não tá mais consciente. E do nada o velhote diz que não é o Tite. O Barba Negra treme de medo e o velhote diz novamente que com certeza não é pelo Tite que o Roger está esperando. Diz que assim como as pessoas herdaram a vontade do Roger, também herdaram a do Ace. E isso atravessará até laços sanguíneos. E é assim que ela vem sendo desde há muito tempo atrás. Diz que no futuro surgirá aquele com o peso da história de 100 anos nas costas e irá desafiar o mundo inteiro em uma batalha. Ele diz que sabe que o Sengoku e o governo mundial têm receio dessa batalha, mas ele tá cagando pra isso. E tem certeza que de quando encontrarem One Piece, o mundo virará do avesso. E um dia alguém vai finalmente encontrar. Ele dá uma risadinha e diz
que One Piece realmente existe. O mundo inteiro fica de queixo caído e o Sengoku chama o velhote de canalha. O Banguelo diz que foram belas últimas palavras do Barba Branca e todo o seu bando começa a chorar. Ele pede perdão por ter deixado um grande idiota vivo. Diz que recebeu tudo do seu bando e que ele vai ficar por ali. Ele lembra de toda a sua história. Diz que foi uma bela jornada. Já tem um flashback de um noiado dizendo que é bizarro um pirata não querer tesouro. Daí o Barba Branca diz que tem uma coisa que ele realmente quer muito. O noiado fica curioso e pergunta o que é. Aí o Barba Branca fala que é uma família. O velhote diz que é muito grato a todos e diz que isso é um adeus aos seus queridos filhos. Todo mundo começa a chorar porque o Barba Branca tinha ido de base. O Titi fica surpreso que o Barba Branca tinha morrido em pé. O Barba Branca ir de arrasta foram um total de 267 cortes de espada, 152 balas e ele aguentou 46 tiros de canhão e mesmo assim não tinha nenhum arranhão sequer em suas costas, porque em toda a sua vida de pirata ele nunca fugiu de uma batalha. Mano, se você quer ver a continuação de como o Barba Negra comeu 2 Akuma no Mi, comenta muito aí embaixo Barba Negra 2 Akuma no Mi, o YouTube entender que você gosta muito desse tipo de conteúdo. Já deixa o likezão aí, seu safado, pro Barba Negra não aparecer de noite bem no seu quarto dando aquele sorrisão banguelo. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Por hoje é só, te encontro numa próxima. Valeu, meu pivetão e minha pivetão. Tamo junto e fique com Deus.